questão 1 diz o seguinte, ó. Um prédio projeta uma sombra de 40 metros, ao mesmo tempo em que um poste de 2 metros projeta uma sombra de 5 metros. Então a altura do prédio é de... A ideia é essa aqui, pessoal. Ó. A ideia é essa. Essas informações aqui, todas foram tiradas do enunciado. Vejam só. Um prédio projeta uma sombra de 40 metros. Então, o prédio aqui, ó, projetando uma sombra de 40 metros. Ao mesmo tempo em que um poste de 2 metros projeta uma sombra de 5 metros. Um poste de 2 metros projetando uma sombra de 5. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de questões que não vem ilustrando figuras, porque a gente mesmo que tem que fazer. Então, vai lendo pausadamente o enunciado, extraindo as informações, certo? Então, a pergunta é: a altura do prédio é de... A altura do prédio aqui não sabemos, vamos usar x. Esses dois triângulos aqui, pessoal, que se formaram, são dois triângulos semelhantes. São semelhantes porque aqui no enunciado fala: um prédio projeta uma sombra de 40 metros ao mesmo tempo. Então essas duas sombras aqui, elas são projetadas ao mesmo tempo. É como se esse poste tivesse aqui dentro, ó, desse triângulo, certo? Então os raios de sol estão incidindo aqui, formando essa sombra. Essa sombra aqui do prédio. Então, se o poste está aqui dentro, ó, certo? Então os dois triângulos são semelhantes. Para a gente achar essa altura do prédio aqui, ó, basta fazer uma proporção, que é a igualdade de duas razões. Vamos ver aqui, ó. A altura do prédio é x. Então, x, que é a altura do prédio, está para a altura do poste, que é 2, assim como a sombra do prédio, que é 40, está para a sombra do poste, que é 5. Está montada a proporção. Agora a gente precisa fazer meio pelos extremos. X vezes 5. 5x igual 2 vezes 40, 80. No primeiro membro, a gente precisa só do x. Então, x vai ser igual a 80. O 5 está multiplicando o x, ó. Ele passa dividindo 80. Então, x vai ser igual a 80 dividido para 5, vai dar 16. Como a gente está usando aqui, ó, metros, todos são metros, então 16 metros. Terceira questão. Para determinar a altura de uma árvore, utilizou-se o esquema a seguir. Nessas condições, qual é a altura da árvore? Vejam só. Aqui a gente tem essa figura aqui, ó, com dois triângulos. Vejam que a gente tem o triângulo pequeno aqui e tem o triângulo grande, incluindo o pequeno dentro do grande, ó. Para a gente resolver essa questão, temos que separar esses triângulos, ou seja, extrair o pequeno dentro do grande, ficando dois triângulos aqui, ó. Ficando esses dois triângulos. Esses dois triângulos são semelhantes. Basta observar aqui na figura do próprio enunciado, ó. Certo? Temos aqui o triângulo pequeno dentro do grande. São semelhantes, então, para a gente resolver isso aqui, basta fazer uma proporção. Então, x
está para 5, assim como 30 está para 4. Próximo passo, meio pelos extremos. X vezes 4, 4x, igual 5 vezes 30, 150. Aqui a gente precisa apenas do x no primeiro membro. Então, x vai ser igual a 150. O 4 está multiplicando o x. Ele passa dividindo o 150. X vai ser igual a 150 dividido para 4. Dá 37,5. Como a gente está usando metros aqui, ó. Então, 37,5 metros.